Bom, nós já estamos aqui com a família da Bianca, que esse caso que o Brasil não esquece, não é? Que teria sido covardemente assassinada pelo próprio cunhado dentro de casa. E nós estamos recebendo a Marta, que é a mãe, a Daiane, a irmã, o Antônio, o padrasto, também o advogado da família, o doutor Cristiano Medina, para nos contar mais detalhes a respeito desse novo capítulo, que a gente espera pelo menos que seja o último, porque eu acho que não tem mais nada a acrescentar, de que o Sandro Dota, que é apontado pela polícia como autor do crime, também teria estuprado a cunhada no dia da morte dela. E os requintes dessa cena do crime, eles são de grande crueldade, na verdade, né? Para isso a gente está aqui com a Marta, que a gente vai querer saber dela primeiro como recebeu uma notícia como essa. Quer dizer, é uma facada a mais no peito, não é, Marta? É uma facada e uma dor assim, né? Além de você saber que a sua filha foi brutalmente assassinada e ainda ser estuprada, né? E por meios cruéis, né? E porque foi, como fala, anal ainda, né? Que ele a estuprou, então é uma coisa assim, né? Isso dos laudos, então é uma coisa que isso dói profundamente, porque ela lutou muito para não morrer e ainda foi estrupada, né? Morreu, foi estrupada, então foi muito sofrimento para Quer minha dizer, filha. é ir mais fundo nessa ferida ainda, né? Ainda machucou mais ainda, né? Porque além dele fazer a crueldade de Tirar a matar, vida tirar a dela, vida, antes disso ele colocar uma judiou sacola na bastante. garganta, ainda pegou e estuprou ela ainda, né? Olha, se a mãe está sofrendo dessa maneira, a irmã também não fica atrás, porque para a Daiana saber que foi o marido dela que fez tudo isso, como é que você está aguentando? Você já não estava aguentando antes, né, Bianca? Como é que foi receber essa notícia para você? Nossa, foi terrível. No dia que eu fiquei sabendo, que minha mãe me contou, Ah, foi tua mãe que te contou? Pelo menos você soube por ela, soube né, por Daiana? ela. Ela pediu pra mim ir até a casa dela, ela me contou, eu entrei em choque, eu chorava muito. É aterrorizante saber que ele é um monstro, que ele fez uma coisa dessa com a minha irmã, é inaceitável pra mim. Quer dizer, em choque você já estava, na verdade, né? Ficou mais ainda se é que isso é possível, porque isso nunca tinha te passado pela cabeça, mesmo sabendo que a polícia o apontava como autor do crime. Não. A esse ponto, você achava que ele não teria maltratado ela? Né, a gente fica, né, não querendo nem pensar que ele tivesse feito uma coisa dessa com ela, né? Apesar como ele foi tão bruto com ela, de ter feito isso, mas ter estuprado ela é aterrorizante. É o Né? requinte da crueldade mesmo. Ele foi muito cruel. Para você, como é que você está lidando com isso no dia a dia, Daiane? Isso eu tô tentando. Cada dia eu acho que é um passinho, né? Eu consigo... eu sei que nada vai trazer mais a minha irmã de volta. Com isso que eu peço para Deus é que seja feita a justiça, né? Realmente que ele pague, né? Que ele seja levado aí a júri e que ele pague. Eu considero ele hoje mesmo um monstro, uma pessoa totalmente podre. Para mim ele é um podre. Certo. O Antônio é o padrasto da Bianca, né? E tinha prometido, acho que nas primeiras entrevistas que a gente fez com você, né, Antônio? O que ele falava é assim: eu juro para Bianca que eu não vou sossegar enquanto quem fez isso com ela não for para a cadeia. De repente, é o Sandro apontado pela polícia como autor, é ele que está preso. Isso de alguma forma te consola? Ou mais essa informação do estupro fez com que você realmente achasse que ele tem que ter pena máxima? O que você sentiu? Isso nunca vai consolar, né? São pedaços que arrancaram da gente e espero que a justiça já foi feita um pouco, quero que faça mais ainda. Quero que esse monstro ele não pode mais sair, não tem como ele conviver com a sociedade. Esse é a pior espécie que tem do ser humano. No podre, então não tem explicação. Ele tem que pagar aí. Depois que ele estrupou, mais ainda, estrupou a Bianca, para destruir totalmente a nossa família. Todo dia, quando a gente acorda,
É uma sensação de pesadelo. Isso que você tem no braço é uma tatuagem do rosto Eu da fiz uma Bianca? tatuagem em Mostra homenagem à pra gente. Bianca. Ela já está Sim. feita, já está pronta? Já está essa feita, tatuagem? ela vai estar secando, né? Ela está Vai agora secando. no processo de cicatrização. Vira um pouquinho Fiz mais o quinta-feira, braço. né? Não, para lá. Isso, para a gente mostrar. Esse seria o rosto da Bianca, mas como está ainda em processo de cicatrização, não está muito nítido, mas o padrasto fez o rosto dela, uma tatuagem, uma homenagem aí para a Bianca. Muito lindo, viu, Antônio? E a gente está também com o doutor Cristiano Medina, que é o advogado da família, que vai explicar agora, não é, diante da lei, como é que está essa situação, e ele teria mais informações para nos passar em relação a essa nova informação, a esse novo laudo que teria saído e que o Lordelo e o Haroldo também podem perguntar a respeito. Como é que foi essa história, como é que surgiu, de onde veio essa informação e como é que fica a situação daquele que está sendo acusado de tudo isso? Então, o Sandro Dota ele está sendo acusado por um homicídio triplamente qualificado, Certo. motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Essa tinha sido a denúncia inicial. Posteriormente, com o surgimento do laudo, constatou-se que, infelizmente, ela também foi estuprada. Então, Quer dizer, isso é um denúncia laudo da perícia, é um saiu o laudo. resultado, já está anexado ao processo. Exatamente. E a denúncia ela foi aditada. Ela foi aditada e foi incluído, então, o crime de estupro também. Certo. Então, na verdade, tudo leva a crer que o Sandro ele estuprou a Bianca e ele acabou cometendo o crime de homicídio com a intenção de ocultar esse crime anterior. Então, trata-se de um crime conexo. Certo. Né? E o júri popular ele é dividido em duas fases. Existe a primeira fase, que é a fase do sumário da culpa, onde o juiz ele avalia a existência dos indícios de autoria e da prova da materialidade do crime. Eu não posso adentrar nas minúcias do conjunto probatório, porque o processo ele corre em segredo de justiça. Contudo, eu posso afirmar, sim, de forma categórica, que a prova ela é robusta para embasar uma decisão de pronúncia. Então, as provas já foram colhidas, tanto prova testemunhal como prova pericial, e o próximo passo é o juiz prolatar a decisão de pronúncia, encaminhando o Sandro para ser julgado perante o júri popular. Certo. Bom, o doutor Cristiano já vai explicar para a gente, porque ficou uma dúvida aí na cabeça do público, que é também um requinte dessa história que o laudo aponta como estupro e praticado pelo Sandro Dota, que é apontado pela polícia como autor da morte também. Se é verdade que ele teria chegado ao ponto de primeiro tirar a roupa da Bianca, praticar o estupro da maneira que a Marta colocou aqui, que foi praticado, e depois dele tê-la assassinado, é que ele voltou a vestir a menina e maquiou toda a cena do crime. Eu me lembro que na época, inclusive, até a Marta falou, acho que a Daiana também, o pessoal falou que a única pessoa que não queria a perícia lá, que não queria, né, que ela fosse vista, examinada e a cena do crime também, era justamente o Sandro, e ele alegava uma série de coisas para isso, mas ele não queria de maneira alguma que a perícia fosse feita e a cena do crime já estaria maquiada, segundo aí os laudos. Eu volto aqui e a gente vai continuar a conversar com eles já. O Haroldo Lopes tem perguntas, Jorge Lordelo também. O doutor Cristiano Medeiros estava falando, né, a respeito, e eu perguntei da história da cena do crime maquiada e dessa história também, desse requinte de crueldade que foi de tirar a roupa da Bianca, estuprá-la, matá-la e depois vesti-la totalmente para que não parecesse nenhum sinal de violência, o que acabou não acontecendo, porque se tem pelos laudos que ela lutou demais, não é, para realmente não ser dominada por ele. Na verdade, o Sandro ele tem demonstrado ser uma pessoa de alta periculosidade, é um sádico, é um verdadeiro psicopata. Desde o momento que ele conheceu a Daiane, ele já demonstrou esse perfil. Ele é uma pessoa que seduz e quando ele não consegue atingir o seu objetivo, ele começa a agir com agressividade. Testemunhas que ainda não foram ouvidas, que eu vou arrolar agora na segunda fase do júri, que vieram procurar. Tem novas testemunhas que trouxeram fatos que até então não foram materializados no processo. Eu vou agora arrolar na fase do 422. Essas testemunhas dizem que a Bianca, ela
confessou para elas que o Sandro constantemente ele vinha assediando. Inclusive chegou a mencionar que se ela não mantivesse relações com ele, isso aconteceria nem que ele tivesse que matá-la. Aí vem a dúvida, mas por que a Bianca não disse isso para ninguém? Porque ele disse que se a Bianca falasse para a mãe, para o pai, para qualquer pessoa que fosse, ele também mataria essa pessoa. Quer dizer, mexeria com a família dela mesmo. Exatamente. Eu queria, aproveitando que o senhor está falando dele aí, tem um fato extraoficial, não sei se o senhor pode confirmar, e a dona Marta também, que 3, 4 dias antes do lamentável homicídio, parece que a dona Marta teria chegado em casa e num momento viu um vulto se escondendo alguma coisa e foi verificar e na realidade lá estava o Sandro Era ele mesmo? dentro da casa da senhora, dentro da sua propriedade. Isso é verdade? A senhora pode responder para a gente? É assim, foi na quarta-feira, dia 7, eu nem falei, não tinha falado, porque a cabeça estava meio ruim. Na quarta-feira, sumiu minha chave, da porta da cozinha também. E na quinta, eu fui trabalhar normal com meu esposo. Quando foi 12h30 que ele estava saindo para trabalhar, em outro trabalho, me deu aquela vontade de estar indo embora. Eu falei, meu marido, eu quero ir embora, me leva e me deixa em casa. E ele ainda relutou em não me levar. E eu peguei e falei, não, eu quero ir embora. Ele pegou e me levou, me deixou em casa, mesmo contra a vontade dele, ele me deixou e foi trabalhar. Cheguei, entrei, conversei com a minha filha, fui até o quarto, ela estava estudando. Conversei com ela, desci, questionei, Bianca, você não lavou a louça para a mãe? Falou, não, mãe, deixa que daqui a pouco eu vou lavar. E eu fui à casa da minha irmã. Foi assim, eu saí e fui à casa da minha irmã. Mas até então, ele não sabia que eu tinha vindo embora, porque todo dia eu falava com a Dayana, falava com a Bianca. Você veio de sempre surpresa mesmo, Quando né? eu cheguei, eu estava chegando, conversei com a minha irmã, tudo direitinho, lá pensando em coisas nossas, que eu estou saindo, no portão, tem um ponto cego e tem uma porta assim, um portão que sai na garagem e um ponto cego que é uma coluna e o portão que sai na rua, na viela. Quando eu conversando com a minha irmã, quando eu abri o portão, aí quando eu saio para fora, de repente eu senti um gato, pá, pulou naquele ponto cego ali. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, Sandra, o que você está fazendo aqui? Cadê a moto? Aí ele, porque eu nunca via ele caminhando. Falei, a moto está em casa. Aí eu falei para ele, e o Danilo? Estava em casa. Aí ele pegou e falou assim, ele pegou uma chave e tirou do bolso e falou, eu vim apertar a mesa da tia Flor. Que nem, diz ele que tinha ido Uma apertar chave de fenda. uma chave de fenda. Então, aquele dia, depois que passado isso, foi que Você começou a juntar começa as a peças. juntar Fala. as coisas. Essa informação da chave de fenda é algo assim, de extrema importância. Por quê? Tudo leva a crer que o Sandro, no dia do crime, ele aguardou, obviamente, o momento que ninguém estava em casa, adentrou na residência da dona Marta, ligou a televisão no último volume e subiu até o quarto da Bianca. No quarto, tudo leva a crer que ele tentou agarrar a Bianca e, com essa chave de fenda, ele lesionou a barriga da Bianca. Então, o laudo demonstra algumas lesões na barriga da Bianca. Entendi. A Bianca, ela conseguiu se safar naquele momento. Ela acabou descendo a escada e ele Foi atrás. foi atrás, puxando o cabelo dela, inclusive vários tufos de Fios cabelo ali na escada. E ele acabou conseguindo mobilizá-la lá na sala. Ela quebrou o dedo, ela se machucou toda, várias lesões na boca. E acabou conseguindo estuprá-la, né? Estuprou e colocou uma sacolinha de supermercado na boca dela, plástico, né? E posteriormente acabou ali maquiando a cena do crime. Certo. Segundo a dona Marta nos disse, ele acabou até lendo um trecho da Bíblia. Que isso. Porque a Bíblia estava fechada e quando ela chegou ali logo após o ocorrido, ela acabou vendo ali a Bíblia aberta em determinado trecho e, segundo ela me disse, ele se dizia pastor, né? Entendi.
Outro fato de extrema importância foi me passado recentemente também pela Daiane. Ela tomou conhecimento que a irmã havia morrido, foi até o local e lá se desesperou, obviamente. Chegou até quase desmaiar. E o Sandro dizia, para com isso, Daiane, para com isso, ela já morreu. É muita frescura sua agir dessa forma. Você está querendo se aparecer? Que isso, gente. Somando ao fato de ele ter tentado impedir que a polícia perícia fizesse mesmo, a perícia ali no local. Então, desde o primeiro momento, ficou evidente que o Sandro tinha sido o autor do delito. Posteriormente, e agora a Daiane, ela me trouxe também uma informação de extrema importância, o que levou ela a crer que tinha sido o Sandro, e eu gostaria que você nos dissesse Daqui a o porquê pouquinho. o primeiro momento, o que levou você a crer que efetivamente tinha sido o Sandro? Ela, né, como mulher do Sandro, começar a suspeitar que ele mesmo pudesse ser o autor do crime. Já a Daiane conta pra gente o porquê, o que foi que... Olha, como o nosso tempo está estourado, não vai dar pra gente concluir hoje a nossa conversa aqui com a família da Bianca e o doutor Cristiano Medina. Nós vamos continuar gravando, depois que o programa terminar, a gente continua essa conversa e amanhã você vê completo aqui no A Tarde é Sua, tá bom? Daiana, então como é que você começou a desconfiar do Sandro, como o doutor Cristiano está falando? Qual foi a primeira coisa que fez você parar para pensar que pudesse ser ele o autor do crime? O que me fez realmente, Sônia, acreditar que foi ele, como eu já disse aqui da outra vez, foi o dia que eu fui lá no escritório do advogado e o advogado, eu perguntei, eu fui juntamente com a mãe e com o pai dele, e eu perguntei para o advogado, doutor, quais que são as possibilidades desse exame dele ter sido fraudado, ter dado errado alguma coisa, porque eu não queria aceitar que fosse ele, né? E ele disse para mim que ele fez até um gesto, falou assim, olha, em 100%, nem 0,5% de chance desse exame ter sido fraudado, porque a perita é uma perita muito coerente. Né? E agora eu até estranho, essa semana ele postou no Face que o Sandro é assim, ele está sendo realmente acusado, ele está sendo acusado de homicídio e de estupro. Na verdade, tudo leva a crer que o Sandro ele estuprou a Bianca e posteriormente ele acabou cometendo o crime de homicídio. Então trata-se de um crime conexo. O homicídio se deu para ocultar o crime anterior. Nesse momento, nessa fase, o que o juiz ele precisa? Ele precisa da prova da materialidade, então dos dois crimes, prova da materialidade do homicídio e prova da materialidade do estupro. E isso os laudos, de forma categórica, contundente, eles assim o afirmam. E é necessário também que exista o quê? Os indícios de autoria. Nesse primeiro momento, vigora o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida em prol da sociedade, na dúvida ele deve ser pronunciado. No nosso caso, não há dúvidas alguma. É certeza, é claro, é evidente que o Sandro Dota, ele é o autor do crime. Como a própria Daiane nos diz, como ela acabou de afirmar, o próprio advogado, segundo ela nos disse, acabou assim dizendo para ela. E é inquestionável o laudo. O laudo que acabou provando que aquele material que foi colhido das unhas da Bianca, esse material é compatível, isso não há dúvidas alguma, com o sangue do Sandro colhido na calça jeans. Agora, você queria falar? Eu queria falar, Sônia, que eu não sei se vocês se recordam da outra vez que eu estive aqui, eu comentei que eu estava em cima da moto com ele falou para mim de um rapaz que tinha comentado que a pessoa que fez isso com ela foi uma pessoa burra. Sim. Porque se fosse ele, ainda tinha, mesmo depois de morta, tinha, né, estupado ela, falar com essa palavra, para não falar uma coisa mais pesada. E hoje eu consigo, eu tenho certeza que ele estava falando ali dele mesmo. Com assim como ele falou dele mesmo, você acredita quando ele falou que seria um noinha que teria feito aquilo, alguém que usava crack, mas ali hoje, com o resultado desse laudo, eu tenho a certeza que ele estava ali falando dele mesmo. Dele mesmo. E a Marta fala? Também esses dias, coisas que a gente, eu, mãe, ela e a gente tá mais juntas, esses dias relatando que ela passando de moto também, disse que ele olhou para minha casa e falou para ela que eu ia... Ele falava assim, que um dia minha mãe ia pagar. Aí eu falava assim, vai pagar por quê? Sem motivo nenhum. Porque assim, ele queria que minha mãe deixasse a gente construir. Então, na cabeça dele, minha mãe tinha que deixar e ponto. E aí, como, né... Eu não queria deixar,
Construir no terreno de vocês, no fundo do meu quintal, da minha casa. Aí, como eu não queria deixar, ela me relatando, a gente conversa entre mãe e filha, ela relatou para mim esses dias que ela passou de moto e ele falou para ela que um dia eu ia pagar por não ter deixado ele fazer a casa lá. Então, eu deduzo que ele já juntou tudo. A gente começa a juntar as coisas. Ele pagar caro, ele falou para ela que eu ia pagar caro. Então, o que é pagar caro? Mais caro do que isso. Mais caro do que isso não tem nem existe, preço, né? Não tem verdade. Podia ter pagado com a minha vida, né? Não com a vida da Bianca, né? Agora, você tinha me falado uma coisa, Marta, em termos dessa história dele ter vestido a Bianca depois do crime e que você acha complicado, porque roupa de ginástica, ela foi encontrada com a roupa da academia, da Malhação. É uma coisa difícil, porque é justíssima. Até a própria pessoa que vai para a academia, né, leva um tempinho para colocar a roupa. Como é que você explica isso? Você acredita que ele fez mesmo isso? Ele é uma pessoa... Assim, o pouco que eu convivia com ele, eu sei que ele é uma pessoa extremamente, que ele é capaz de ter feito isso, sim, ele fez. Eu tenho certeza que ele fez isso. Ele vestiu a roupa nela, porque minha filha lutou até a morte. E é uma pessoa que luta até a morte, a pessoa... Pô, mais que seja arrumada a roupa, não vai ficar tão bem vestida do jeito que ela estava bem vestidinha, a roupa estava perfeita no corpo. A única coisa que ela tinha caído da cabeça era a Xuxa, que ela juntava o cabelo e amarrava tudo no alto. Então, com a entrevista da família de Bianca Conso. Da cabeça, a Xuxinha dela que estava no chão. Claro, o resto estava tudo arrumadinho, um casaquinho, uma calça, tudo do jeito que ela sempre vestia. Então, dos que ele fez tudo, ainda vestiu a roupa dela, porque eu sei que ele é capaz disso. Por que a senhora só trouxe esse assunto agora, ou a senhora já tinha relatado que tinha encontrado o Sandro 3, 4 dias antes do homicídio, ainda mais com uma chave de fenda? Por que a senhora não fez isso imediatamente, respeitando a sua intuição de que ele era o autor, porque já estava ali? Você está falando de denunciar para a polícia? Exatamente, porque... Não, eu fiz, assim, foi do nada. Então, eu não imaginei que ele estaria ali para fazer aquilo. Eu sabia que a chave da minha porta... Sabia que ele era esquisito, né? Eu sabia que ele era uma pessoa possessiva, uma pessoa que não gostava de ser contrariado, porque eu vi várias vezes ele fazendo coisas assim, com a moto, quando ele era contrariado, quando a minha filha mesmo não quis mais ficar com ele, que ele estava insistindo muito, ela desistiu, não queria mais ele. Ele subia a avenida extremamente nervoso com aquela moto, só faltava atropelar as pessoas. Então, depois teve que ele quebrou o celular e fez aquelas coisas. Eu percebi que ele era uma pessoa, né, assim, extremamente de caráter duvidoso. Mas aquilo, naquele dia eu não imaginei que ele ia fazer isso. Ninguém pode imaginar uma coisa dessas, eu estava com sensação, né, já há dias, que eu sempre falava para meu marido, ele está aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu levantava cedo e falava assim, nossa, eu tenho medo de deixar a Bianca dormindo de manhã sozinha. Eu estava já há dias com aquele medo, mas para mim era eu falava assim, eu tenho medo de alguém pular esse muro. Eu falava, mas o muro é tão alto. Mas aquele medo em mim estava. E aquele dia eu fiquei com aquela sensação e realmente eu quis ir embora, mas é um pressentimento muito assim. Mas eu não sabia o que era, eu sabia que eu queria ir embora. Do laudo necroscópico, porque o corpo no crime de homicídio, ele fala, ele relata o que aconteceu. Primeiro, o doutor trouxe aqui uma novidade, ninguém sabia, ela teve um dedo quebrado. Também não sabia disso. Outro detalhe, essas marcas da barriga nos dá a impressão que ela pega por trás e esse objeto apertando a barriga nela, por isso que teve o estupro através do coito anal. Então, vou chamar a segunda e última parte dessa entrevista e aí a gente conversa aqui com o Jorge Lodelli e o Haroldo Lopes e eu leio a carta do advogado de defesa. Do laudo necroscópico, porque o corpo no crime de homicídio, ele fala, ele relata o que aconteceu. Primeiro, o doutor trouxe aqui uma novidade, ninguém sabia, ela teve um dedo quebrado. Também não sabia disso. Outro detalhe, essas marcas da barriga nos dá a impressão que ela pega por trás e esse objeto apertando a barriga nela,
por isso que teve o estupro através do coito anal. Então, toda... ele pegou a menina por Porque eu trás, não conseguia mesmo com entender a chave essas de marcas fenda na na barriga, barriga. da impressão que pega por trás, Haroldo, e com esse instrumento que o doutor comentou. Ele consegue Outro detalhe dominá-lo. que eu gostaria que o doutor Medina nos explicasse com mais acuidade. O doutor Medina fez uma expressão que ela tinha lesões na boca, me dando a impressão que no momento da violência sexual, ela, sofrendo aquela agressão, ela apertou os dentes com tamanha força e provavelmente provocou lesões características de quem está sofrendo uma agressão, uma violência sexual. Teria Mas, sido ou isso? ele também, né, enfiando com toda a brutalidade do mundo essa sacola na boca da menina. E além de né? tudo, ela ainda teve a questão da asfixia, né? Então, a crueldade é consistente justamente nesses fatos. O promotor de justiça e o DHPP, eles fizeram um trabalho muito bem feito. E, na verdade, a crueldade é consistente na asfixia e o motivo fútil, em virtude dessa questão do aspecto sexual. É muito importante que a sociedade realmente acompanhe de perto esse crime que abalou todo o Brasil. Eu espero que o juiz, ele, assim, num prazo curto de tempo, pronuncie o Sandro para que a sociedade possa dar uma resposta à altura do crime por ele cometido. Certo. Obrigada pela presença, obrigado. viu? Obrigada, viu, Daiane, mais uma vez Obrigada aqui com a você. gente. Antônio Obrigado a também, vocês. Marta, obrigada mesmo. Que vocês precisarem da gente, a gente continua aqui com um programa aberto, espaço aberto, para vocês fazerem as denúncias e a luta por justiça, realmente que é uma luta do Brasil inteiro, né? Obrigada, viu, Nordelo. Quer concluir alguma coisa? Eu estou contente com todos os fatos apresentados, triste com o que aconteceu com essa moça, porque não é brincadeira uma menina estar em casa, uma moça que estava quase para casar, ser vítima de um estupro, ser vítima de um homicídio e a família agora, 1 ano praticamente, com todo esse sofrimento. Não é brincadeira. A gente tem acompanhado, sabe que vocês estão com problemas emocionais, o seu filho Bruno, nem se fala o estado dele. Quer dizer, não é que a menina, essa moça, a Bianca, foi estuprada e foi morta. Não é. É toda uma família arrasada e um Brasil chorando, esperando por justiça. A gente volta já já.